Algumas pessoas juram que viram esse animal, mesmo ele estando extinto. A fronteira entre a extinção e a persistência é mais nebulosa do que muitos imaginam, povoada por lendas e relatos de avistamentos que desafiam a lógica científica. Criaturas como o tigre da Tasmânia ou Thylacine são consideradas perdidas para sempre, mas ecoam em sussurros de florestas remotas. No entanto, a história já nos pregou peças. A redescoberta do selacanto, um peixe que se pensava extinto há milhões de anos, nadando tranquilamente nas profundezas, estabeleceu um precedente inquietante. O que é extinto pode afinal ainda estar vivo, escondido nos cantos esquecidos do nosso planeta. No centro desse debate, erguia-se o Dr. Elias Vance, um zoólogo renomado, cuja reputação era construída sobre o pilar inabalável da evidência irrefutável. Para ele, a ciência era um farol de razão, e a criptozoologia, com suas criaturas míticas e avistamentos duvidosos, nada mais era do que uma farsa perigosa. Sua motivação para desmascarar fraudes e proteger a integridade da ciência era visceral, enraizada em um evento passado doloroso. Uma vez, ainda jovem e ingênuo, Elias fora enganado por uma farsa científica tão bem orquestrada que se viu ridicularizado por seus pares, um erro que o marcou com uma desconfiança profunda e duradoura. Do outro lado do espectro, com uma paixão que beirava a obsessão, estava Lena Petrova. Jovem, mas com uma convicção férrea, Lena era uma criptozoóloga que acreditava firmemente na possibilidade de espécies extintas ainda existirem. Sua busca era mais do que acadêmica, era um legado. Lena dedicava sua vida a honrar a memória de seu avô, um explorador desacreditado que passou décadas em busca do Thylacine, enfrentando o escárnio da comunidade científica. Ela cresceu embalada pelas histórias e provas fragmentadas de seu avô, cada uma delas tecendo um manto de esperança e determinação. O palco para o conflito inicial foi um simpósio científico, onde o Dr. Vance, com sua oratória afiada, ridicularizou publicamente o trabalho de Lena e a criptozoologia em geral. Suas palavras frias e calculistas atingiram Lena como golpes, humilhando-a diante de seus pares e de toda a comunidade acadêmica. O choque entre o ceticismo intransigente e a crença apaixonada era palpável, e a jovem criptozoóloga sentiu o peso do desprezo em seus ombros. Contudo, o universo, em sua infinita ironia, tinha outros planos. Pouco tempo depois, uma equipe de filmagem amadora na Austrália, precisamente em uma região conhecida por avistamentos recentes de Thylacine, capturou uma imagem borrada. Uma criatura listrada, esguia, que se assemelhava assustadoramente ao tigre da Tasmânia. A imagem viralizou em questão de horas, reacendendo o debate globalmente. Vance, previsivelmente, descartou-a como fraude ou identificação errônea, um truque de luz ou a sombra de um cão selvagem. Lena, por outro lado, viu na imagem uma validação, uma nova esperança cintilando em meio à escuridão do ceticismo. Foi então que um magnata excêntrico, fascinado pelo mistério e com uma fortuna para gastar, entrou em cena. Ele ofereceu uma recompensa monumental para quem pudesse provar a existência do Thylacine, exigindo, contudo, que uma equipe de cientistas respeitáveis fosse a campo. Doutor, Vance foi convidado a liderar a expedição com a missão tácita de desmascarar de vez a lenda. E, para surpresa de todos, Lena foi convidada como consultora, devido ao seu conhecimento aprofundado das lendas locais e dos avistamentos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Vance, relutantemente, aceitou a missão, vendo-a como a oportunidade perfeita para silenciar Lena e a criptozoologia de uma vez por todas. Lena, por sua vez, enxergava a chance de provar a verdade, de limpar o nome de seu avô. Assim, ambos foram forçados a trabalhar juntos, mas com objetivos opostos, em uma floresta remota onde os sussurros de um predador extinto ainda ecoavam, aguardando para serem ouvidos ou desmascarados. Em meio à selva, a fronteira entre o que é real e o que é lenda começa a se desfazer. A aeronave de pequeno porte aterrissou em uma clareira precariamente preparada, lançando a equipe na densidade verde e úmida da Tasmânia. Era uma floresta antiga, com árvores gigantescas que formavam um dossel quase impenetrável, onde a luz do sol lutava para alcançar o solo. Cada sombra parecia abrigar um segredo, e cada som distante, um mistério. A tensão entre o Dr. Elias Vance e Lena Petrova era tão palpável quanto a umidade no ar. Desde o primeiro dia, discussões metodológicas e filosóficas pairavam sobre o acampamento. Vance insistia em um protocolo científico rigoroso, armadilhas fotográficas infravermelhas e análises de DNA de amostras ambientais.
Enquanto Lena argumentava que o conhecimento local e as lendas aborígenes, que falavam de demônios listrados espreitando nas sombras, eram igualmente cruciais. Os primeiros dias trouxeram consigo indícios intrigantes, mas sempre inconclusivos. Pegadas incomuns foram encontradas perto de um riacho, maiores e com uma estrutura diferente das de qualquer marsupial conhecido na região. Vance as estudava com uma lupa, franzindo a testa, tentando enquadrá-las em alguma espécie existente, mas sem sucesso. Lena, por outro lado, as media com um brilho nos olhos, comparando-as com desenhos antigos de seu avô. À noite, sons estranhos ecoavam pela floresta. Um choro agudo, um rosnado baixo que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Vance tentava racionalizar, atribuindo-os a ventos ou a animais comuns, mas a voz em sua cabeça, aquela que o lembrou de sua humilhação passada, começava a sussurrar dúvidas. Lena, com seu conhecimento das histórias locais, interpretava cada um desses sinais como evidências crescentes, a floresta parecendo respirar com a promessa de uma redescoberta. O ceticismo de Vance, antes inabalável, começava a ser corroído pela realidade da floresta. Flashbacks de sua humilhação passada, da farsa científica que o marcou, reforçavam sua aversão a acreditar sem provas concretas. No entanto, ele não podia ignorar a paixão genuína de Lena, nem o conhecimento profundo que ela demonstrava sobre a ecologia local e as narrativas orais. Embora ainda discordasse de seus métodos, Vance começou a vê-la não apenas como uma entusiasta ingênua, mas como uma estudiosa dedicada. Lena, por sua vez, sentiu o peso do legado de seu avô. A pressão para provar que ele não havia sido um louco era imensa, e momentos de dúvida e frustração a assaltavam quando as provas pareciam fugazes, sempre um passo à frente. Em uma noite ao redor da fogueira, ela compartilhou histórias de seu avô, de sua dedicação incansável, das noites que passava na floresta, ouvindo os mesmos sons que agora os cercavam. Essas histórias humanizaram sua busca para Vance, que ouvia com uma atenção que ele próprio não esperava. A atmosfera no acampamento, já carregada, piorou quando um dos membros da equipe, um sujeito contratado pelo magnata com a aparente intenção de garantir resultados, foi pego tentando plantar provas falsas, um pedaço de pele de um animal domesticado com listras pintadas. Vance descobriu a fraude e sua fúria foi monumental. Ele viu ali a confirmação de seus piores temores sobre a criptozoologia, a facilidade com que a fraude podia se infiltrar. A desconfiança em qualquer coisa que fugisse do protocolo científico reafirmou-se nele com força total. Lena ficou devastada. A tentativa de manipulação prejudicava ainda mais sua causa, jogando uma sombra de dúvida sobre todas as suas afirmações. A relação entre Vance e Lena atingiu um ponto crítico de desconfiança mútua, com acusações implícitas e silêncios pesados. Em um esforço para se afastar da toxicidade do acampamento e investigar um novo sinal, uma área de vegetação rasteira inexplicavelmente amassada, Vance e Lena se afastaram do grupo principal. Caminhavam em silêncio tenso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi então que aconteceu. Não foi uma visão clara, mas um borrão rápido, uma sombra que se moveu entre as árvores densas, um lampejo de olhos que pareciam refletir a pouca luz da floresta. Não era uma prova concreta, não era o vídeo nítido que Vance exigia, mas foi o suficiente para abalar sua certeza, para plantar uma semente de dúvida onde antes havia apenas rocha. Lena, por outro lado, estava eufórica, um sorriso tremendo em seus lábios. "Você viu, não viu?" Ela sussurrou. Vance estava em conflito, dividido entre sua razão e o que seus olhos viram, ou pensaram ter visto. A equipe estava dividida, à beira da dissolução. Vance estava assombrado pela possibilidade de estar errado, sua mente científica em tormento. A imagem fugaz, o som inidentificável, as pegadas enigmáticas, tudo se misturava em um turbilhão de incerteza. Lena sentia que estava mais perto do que nunca, que a verdade estava ao seu alcance, mas as tensões e a falta de uma prova irrefutável ameaçavam destruir tudo o que ela e seu avô haviam buscado. Em uma noite de tempestade furiosa, com o vento uivando e a chuva chicoteando as tendas, um grito distante e inidentificável ecoou pela floresta. Não era um animal conhecido. Era um som que ninguém na equipe jamais ouvira antes, preenchendo o ar com uma sensação de pavor e expectativa. Um chamado antigo das profundezas da Tasmânia. A verdade, por vezes, esconde-se nos lugares mais selvagens, esperando ser encontrada por aqueles que ousam olhar além do que é visível. Impulsionados pelo som misterioso da noite anterior, um chamado primal que ressoava em suas almas, Vance e Lena tomaram uma decisão audaciosa. Ignorando a equipe principal, que já planejava desistir e retornar à civilização,
Eles decidiram seguir uma trilha tênue que se embrenhava ainda mais fundo na floresta inexplorada. O caminho era traiçoeiro, raízes retorcidas e lama escorregadia testavam cada passo. Animais selvagens, perturbados pela tempestade recente, emitiam grunhidos e silvos de seus esconderijos, adicionando um perigo real à jornada. A tensão inicial entre eles, resquício de semanas de debates e desconfiança, começou a se dissipar, substituída por uma colaboração relutante. Vance, com sua precisão científica, analisava as pegadas sutis e os galhos quebrados, enquanto Lena, com seu instinto e conhecimento das lendas locais, guiava-os através dos trechos mais densos. As discussões agora eram sobre sobrevivência e estratégia, não sobre ceticismo e fé. Um respeito mútuo, silencioso mas profundo, começou a florescer entre eles, forjado no cadinho da adversidade e da busca compartilhada. Após horas de caminhada exaustiva, eles emergiram da densa vegetação em uma clareira escondida, um santuário intocado pela mão humana. O ar era mais leve ali, o cheiro de terra úmida e flores selvagens pairava. E então, eles viram evidências claras e irrefutáveis da presença do Tilacine. Fezes frescas, ainda úmidas, com restos de pequenos marsupiais. Marcas de garras profundas em uma árvore caída, indicando um predador de força considerável. E, finalmente, o animal em si. Um tigre da Tasmânia, ferido, escondido sob um emaranhado de samambaias e arbustos, mas inegavelmente vivo. Seus olhos castanhos, marcados pela dor e pelo medo, fixaram-se neles. Foi um momento de pura admiração e assombro. Vance, inicialmente chocado, com o coração batendo descompassado, rapidamente entrou no modo científico. Com mãos trêmulas, mas firmes, ele começou a documentar tudo, tirando fotos de alta resolução, coletando amostras de fezes e pelos, medindo as marcas, tudo com a precisão obsessiva que o tornara um zoólogo renomado. Lena, ajoelhada a uma distância respeitosa, observava o animal, lágrimas escorrendo por seu rosto. Era o legado de seu avô, materializado diante de seus olhos. A tranquilidade da descoberta foi brutalmente interrompida. O magnata, alertado por um membro da equipe que os havia seguido sorrateiramente, surgiu na clareira com sua própria equipe, armado com redes e tranquilizantes. Sua intenção era clara: capturar o animal para exibição, transformando a redescoberta em um espetáculo lucrativo. Vance e Lena, agora unidos por uma causa maior, opuseram-se. Um confronto dramático se desenrolou. Vance, que antes era o cético inabalável, agora se tornara o defensor mais ferrenho da nova descoberta. Ele usou sua autoridade e conhecimento para argumentar veementemente pela proteção da espécie, não pela exploração. "Este não é um troféu", ele bradou, sua voz ecoando pela clareira. "É uma segunda chance para a natureza, um milagre que deve ser preservado." Lena, com sua paixão fervorosa, apelou para a moralidade, para o legado de seu avô, para a ética que a ciência deveria representar. Vance, em um ato de redenção, reconheceu publicamente o erro de seu ceticismo extremo e a importância da mente aberta. Ele elogiou o trabalho incansável de Lena e a visão pioneira de seu avô, oferecendo seu apoio incondicional para a conservação da espécie. Em um plano elaborado, eles criaram uma distração, usando explosivos de fumaça para confundir a equipe do magnata, permitindo que o Tilacine ferido, mas agora com uma chance de sobreviver, escapasse para um refúgio ainda mais profundo e inatingível na floresta. Em vez do animal físico, eles forneceram ao magnata provas irrefutáveis, amostras de DNA, gravações de vídeo de alta qualidade e fotografias detalhadas que confirmavam a existência do Tilacine, mas sem a possibilidade de captura. O magnata, embora frustrado pela perda do troféu, foi forçado a aceitar as provas e, diante da pressão pública e científica orquestrada por Vance e Lena a apoiar a conservação. A notícia da redescoberta do Tilacine chocou o mundo. Lena foi finalmente reconhecida como uma cientista séria, e seu avô, o explorador desacreditado, teve seu nome limpo, sua visão validada pela história. Vance, transformado, tornou-se um defensor da criptozoologia responsável, usando sua plataforma para educar e promover a conservação de espécies extintas. A floresta da Tasmânia, o santuário do Tilacine, foi declarada uma área protegida, um testamento à resiliência da natureza e à perseverança da ciência. Anos depois, Vance e Lena, agora colaboradores e amigos inseparáveis, estavam em uma nova expedição, em busca de outra espécie extinta, em um canto remoto do planeta. Enquanto olhavam para o horizonte montanhoso, um brilho de esperança dançava em seus olhos.
O mundo ainda guardava muitos segredos, e a linha entre a lenda e a realidade era mais tênue do que jamais imaginaram. A câmera se afastava, e nas sombras distantes uma silhueta familiar se movia, um lembrete sutil de que a aventura da descoberta nunca termina.